Revelado, o incrível processo transformador da famosa galinha do KFC em fábrica moderna. Lucas, um jovem de 25 anos nascido em Araraquara, sempre sonhou em mudar sua realidade. Crescendo em meio a dificuldades financeiras, a cozinha da sua mãe era o único refúgio que ele conhecia. O cheiro do frango assado, das farofas e dos feijões temperados invadia a casa nos almoços de domingo, transformando a mesa simples em um banquete recheado de amor e histórias. Era ali, naquele calor familiar, que Lucas se sentia forte o suficiente para encarar o mundo, mesmo com os desafios impostos pela desigualdade que cercava sua cidade. Certa tarde, enquanto estava na cozinha do pequeno restaurante onde sua mãe trabalhava, Lucas ouviu um grupo de clientes conversando sobre o KFC. Você viu como eles cresceram com as franquias? É um verdadeiro fenômeno. Aquela conversa fez seu coração acelerar. E se ele pudesse trazer essa inovação deliciosa para Araraquara? Essa ideia soava maluca, mas a imagem de uma loja cheia de pessoas se deliciando com o seu frango, assim como de sua mãe, começou a ganhar vida em sua mente. Ele virou-se para sua mãe, e viu nos olhos dela uma centelha. Mãe, vamos fazer isso juntos. Mesmo com uma pitada de receio, sua mãe percebeu a paixão do filho e decidiu apoiá-lo. A partir daí, eles chamaram vizinhos, amigos e conhecidos. O projeto tomou forma, e a esperança se espalhou como um fogo aceso em corações. Mas, logo, a realidade bateu à porta e com ela a dúvida: vocês nunca vão competir com as grandes redes. Lucas não se deixou abalar. Foi quando Dona Maria, sua avó, entrou na dançante mistura. Com as histórias que fazia questão de passar adiante, ela trouxe um toque especial de união e força. A comunidade, anti-cética, começou a se mobilizar. Mães, pais, jovens e idosos se reúnem para contribuir com o pouco que tinham, seja uma receita antiga ou ferramentas de cozinha. Aquela união era uma força motriz, era mais do que um projeto, era um sonho coletivo que pulsava no peito de cada um deles. Conforme as reformas começavam a tomar forma, Lucas sentia o peito apertar. O dilema moral surgia: seria tentador seguir o caminho das fontes rápidas de lucro, mas isso significaria perder a essência do que sua mãe sempre ensinou. Em um momento de reflexão profunda, ele percebeu que a verdadeira riqueza do seu projeto não vinha apenas da comida, mas sim do calor humano, da tradição e do amor que sempre tinha existido em sua casa. Agora, com a grande inauguração se aproximando, Araraquara se dividia. Havia quem acreditasse e quem zombasse da ideia. Lucas olhou para a família e para os novos amigos que se tornaram parte da sua jornada. Vou arriscar tudo isso e se der errado? Ele sorriu, lembrando-se das risadas dos almoços em casa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O olhar de Lucas se reencontrou com a sua avó e os demais, e uma pergunta ecoou em sua mente: estaremos prontos para enfrentar a resistência? Ele já havia dado o primeiro passo, mas o que viria a seguir poderia mudar tudo. A inclusão, a luta contra o preconceito e a busca pela dignidade estavam apenas começando. Ele respirou fundo e, com determinação, decidiu que seu sonho valeria a pena, não importava as adversidades que teriam que enfrentar. Quando a manhã da inauguração finalmente chegou, Araraquara estava em polvorosa. O sol brilhava mais intenso que o habitual, como se estivesse aplaudindo o sonho de Lucas. Ele se levantou cedo, o coração pulsando forte, misturando ansiedade e expectativa. Enquanto se arrumava, sua mente voltava às memórias da infância. Lembrou-se do rosto da sua mãe, radiante ao preparar a comida que unia toda a família, e do orgulho em cada receita passada de geração a geração. Ao chegar ao local da nova loja, Lucas mal conseguiu conter o sorriso ao ver a fachada decorada. As cores vibrantes e o letreiro iluminado anunciavam um novo começo. Ele olhou ao redor e viu os rostos conhecidos da sua comunidade reunidos.
mãos calejadas, provenientes do trabalho duro, que agora se uniam para celebrar. Havia um ar de esperança, de pertencimento, de um futuro melhor. Estamos prontos? Dona Maria perguntou, com a expressão serena de quem sempre acreditou que aquele momento chegaria. Lucas apenas assentiu. Olhou para o cardápio que havia preparado, repleto de sabores e histórias. Frango assado tradicional, farofa com tempero caseiro, e o feijão que sua mãe sempre dizia ter o toque mágico. Era isso que ele queria mostrar, um lugar onde as pessoas não apenas comessem, mas se sentissem acolhidas. Quando a porta se abriu, um grupo de curiosos se aproximou. Havia sorrisos, risadinhas nervosas e muitos olhares críticos. Isso não vai funcionar, alguns sussurraram, mas Lucas respirou fundo. Sua voz ecoou ao chamar todos para a grandiosa abertura. À medida que serviam os primeiros pratos, um silêncio respeitoso tomou conta. As pessoas experimentavam, e logo o aroma do tempero caseiro e a crocância do frango começaram a conquistar paladares. Enquanto isso, Lucas não parava de observar as reações. Um sorriso aqui, um olhar de surpresa ali. Ele sentia que um novo laço estava sendo formado, não apenas entre os sabores, mas entre as pessoas. Mas a resistência que ele temia não tardou a surgir. No meio da multidão, um grupo de líderes locais, que sempre foram reverentes às grandes redes, começou a questionar. Vocês acham que vão competir com o KFC? Eles têm poder, têm dinheiro. Isso é só uma ilusão. Lucas sentiu a tensão aumentar. O ambiente, que antes estava leve e vibrante, tornou-se pesado. Ele sabia que não era hora de se deixar abalar. O amor que sentia pela sua comida e pela sua comunidade queria emergir. Pessoal, aqui não estamos apenas servindo comida, estamos resgatando tradições. O frango da minha mãe é parte da história de Araraquara. Aquelas palavras pareciam penetrar no coração da multidão. Alguns começaram a murmurar entre si, lembrando-se das deliciosas refeições que suas mães e avós cozinhavam. Os olhares críticos começaram a se misturar com a curiosidade. Mas antes que a situação se acalmasse completamente, uma velha conhecida de Lucas surgiu. Lucas, é fofoca que eu ouço ou você realmente acredita que pode mudar tudo? Era Clarice, uma das representantes mais influentes da cidade, e sua voz cortante fez o clima voltar a pesar. Lucas imediatamente percebeu que o que estava em jogo não era apenas a comida e a loja, mas o respeito e a aceitação de sua ideia. Você pode duvidar de mim, mas o que construí aqui é mais forte que qualquer franquia. Antes que pudesse desenvolver suas palavras, uma mão se ergueu na multidão. Era um de seus vizinhos, recém-empoderado pela sensação de pertencimento. Eu estarei aqui para apoiar. Essa é a nossa chance. O apoio começou a se espalhar como uma onda, e a energia do lugar começou a mudar. Mas, enquanto os aplausos começavam a ecoar, Lucas sabia que a batalha estava longe de acabar. O maior desafio ainda estava por vir, e ele precisava descobrir como transformar a rejeição em aceitação. Seria essa comunidade forte o suficiente para abraçar a mudança? A dúvida pairava no ar enquanto a inauguração se desenrolava. Sentiu dentro de si que este era apenas o começo de uma luta que poderia promover grandes mudanças, mas estaria ele realmente preparado para o que estava por vir? Lucas respirou fundo, sentindo a adrenalina correr pelo corpo enquanto observava a multidão reagir. O primeiro aplauso ecoou como um alicerce sólido em seu coração. Mas, ao mesmo tempo, o olhar de Clarice continuava ali, fixo e questionador. Era um lembrete de que as sombras da dúvida podiam voltar a pairar a qualquer momento. As risadas e conversas começaram a rolar, mas em meio ao clima de celebração, Lucas percebia a pressão nos olhares dos mais céticos. Ele tinha que provar que a sua comida, a sua história, tinha um valor inestimável. Cada garfada que alguém dava era mais do que um simples prato, era um passo em direção a algo maior. Enquanto ele circulava pela loja, ouvindo os comentários dos clientes, uma senhora mais velha se aproximou. Lucas, meu filho, esse frango me lembrou da comida que minha mãe fazia. Eu quase posso ouvir a voz dela na cozinha. O sorriso dela irradiava afeto, e Lucas sentiu um calor percorrer seu corpo.
Era aquele tipo de conexão que fazia tudo valer a pena. Mas nem todos pareciam tão facilmente convencidos. Clarice, armada com seu discurso afiado, levantou a voz novamente. Isso é só nostalgia. Uma estratégia para chamar a atenção. No final, o que realmente conta é a eficiência, a produção em massa. Um murmúrio de desaprovação e apoio começava a se misturar, e Lucas soube que precisava agir rapidamente. Ele se aproximou do microfone, o coração acelerado. Olhou nos olhos da multidão. Eu não estou aqui para competir com ninguém. Estou aqui para trazer uma opção que não só alimenta, mas que também nutre a nossa memória e cultura. Nossa comida é uma celebração do que somos. A emoção da sua fala fez com que a multidão se calasse. Ele não estava apenas vendendo frango, estava resgatando tradições. Cada prato era um capítulo de sua história, uma maneira de honrar sua mãe e todos que, como ela, havia passado amor em forma de comida. O silêncio pesado que se seguiu foi quebrado por um tímido aplauso que rapidamente cresceu em explosão. A energia mudou mais uma vez, mesmo os críticos começaram a se animar. Lucas viu sorrisos, abraços, e até lágrimas. Ele entendeu que, ao contrário do que pensava antes, a comunidade estava se abrindo. Contudo, Clarice ainda não havia se rendido. O que você vai fazer quando as grandes marcas decidirem vir para cá de verdade? A cidade não sobreviverá só com um frango caseiro. Sua voz era um sopro frio, o tipo que fazia arrepiar. Lucas sentiu a dúvida espreitar novamente. Ele sabia que existiam batalhas muito maiores pela frente. Um espírito de luta tomou conta dele. Se eles vierem, vão ter que enfrentar a força da nossa comunidade. Temos algo que eles não têm, as nossas histórias, o nosso calor humano. O carisma de Lucas permeava cada palavra, e a multidão respondeu com gritos de incentivo. Mas, logo em seguida, uma angústia tomou conta dele. O que aconteceria se, de fato, a concorrência aparecesse? O que se tornaria o seu sonho, se as redes de fast food decidissem explorar Araraquara? Perdido em seus pensamentos, ele se viu cercado por rostos esperançosos. O calor da aceitação atenuou suas incertezas momentaneamente, mas, dentro dele, a sombra da pergunta continuava a martelar. Você realmente acha que pode mudar tudo isso, Lucas? Você está preparado? E assim, no calor da luta, ele percebeu que não era apenas o que estava servido na mesa, mas a união de um povo que poderia fazer a diferença. Sem tempo a perder, ele decidiu que era hora de traçar um plano. Mas até que ponto esse plano seria suficiente? A batalha pela alma de Araraquara estava apenas começando e a pressão estava apenas aumentando. A multidão estava pulsante, cheia de vida e esperança. Mas em meio à alegria, Lucas sentia uma tensão crescente. Clarice tinha questionado não apenas sua comida, mas a própria essência do que ele estava tentando construir. Ele precisava de um plano, e rápido. Quando a festa começou a se dispersar, Lucas sentiu que o seu trabalho apenas começara. Ele caminhou até a cozinha, que agora parecia um santuário. Ali, os aromas da comida se misturavam com o eco das palavras de apoio e desconfiança. Cada panela, cada cheiro lhe falava. Misturando os ingredientes com cuidado, ele decidiu que precisava criar mais do que apenas pratos saborosos. Era tempo de criar experiências. Já sabia que era preciso algo que trouxesse a comunidade para mais perto. A ideia começou a tomar forma. Por que não realizar um evento mensal onde cada um pudesse trazer suas receitas de família? Uma semana dedicada aos sabores que denunciavam as histórias que cada prato carregava. Isso mostraria a todos a riqueza de sua cultura. Mas o desafio não ficava por aí. Clarice e sua visão industrial estavam sempre por perto. Como ele poderia conciliar a potência da tradição com a modernidade que parecia se aproximar? Uma luz acendeu em sua mente enquanto ele fritava os pedaços de frango. E se ele encontrasse formas de incorporar as práticas sustentáveis que as grandes marcas não utilizavam? Um frango saboroso e um compromisso com a comunidade, tudo em um só prato. A ideia era repaginar a comida caseira, apresentando-a como uma opção sofisticada e sustentável, sempre respeitando suas origens. Lucas sorriu ao imaginar os pratos sendo servidos em eventos que ao mesmo tempo celebrariam e educariam.
Ele passou a noite inteira coordenando sua estratégia. O celular não parava de tocar, amigos e familiares mandando mensagens de apoio e entusiasmo. Essa era a energia que ele precisava. Às 3 da manhã, ao olhar para a galinha que estava assando lentamente, Lucas estava mais convicto do que nunca. Ele não estava lutando só por um negócio, mas por um legado. No dia seguinte, ao abrir a loja, ele foi recebido com calor humano. A atmosfera estava carregada de expectativa. O cheiro do frango assado ecoava pelo espaço. E assim que a primeira cliente entrou, Lucas pegou coragem e a recebeu com um brilho no olhar. Oi! Estava pensando em algo. Começou a explicar seu plano para os eventos mensais, como se fosse um doce segredo. Ao final da conversa, a mulher sorriu e assentiu. Esse é o tipo de coisa que precisamos. E eu conheço várias avós que adorariam participar. Lá no fundo, no canto da loja, Clarice observava. Ele podia sentir seu olhar inquisitivo, como se ela estivesse à espera de um erro, de um deslize. Mas agora era diferente. Ele tinha um propósito claro, uma visão. Quando virou-se para atender o próximo cliente, o brilho confiante de Lucas estava escandalosamente visível. A certeza dentro dele cresceu, e com isso, a necessidade de se conectar com a vizinhança se tornou ainda mais forte. Era hora de agir e mostrar a todos, até mesmo a Clarice, que ele não era apenas um sonhador ingênuo. Mas enquanto ele lambia os dedos, pensando nas possibilidades do futuro, uma mensagem chegou a seu telefone, um convite inesperado para uma reunião com um investidor regional. A oferta parecia boa demais para ser verdade. Como isso afetaria seu plano de preservar a essência de sua comida? Ele sabia que a resposta poderia mudar tudo. O brilho no olhar de Lucas se tornou uma nuvem de incertezas. E agora? Ele estava prestes a embarcar em uma nova estrada, mas seria essa a direção certa? As perguntas aumentavam enquanto a realidade de palavras não ditas e oportunidades começava a ressoar em sua mente. O que ele escolheria? O dia seguinte amanheceu nublado, como se o céu refletisse a confusão no coração de Lucas. Ele estava sentado a uma mesa, uma xícara de café quente em mãos, sua mente mergulhada nas possibilidades. O convite para a reunião com o investidor ecoava em sua cabeça, mas a ideia de perder a essência do que havia construído o atormentava. O aroma do frango assado que ele tanto amava parecia mais distante. Clarice, que sempre defendia inovações que poderiam transformar seu pequeno negócio em um grande empreendimento, apareceu cedo. Com um sorriso que tentava disfarçar a desconfiança, abordou Lucas. Ouvi sobre o convite. Você está pensando em ir? Perguntou com uma curiosidade sutil, mas penetrante. Sim, estou avaliando. Lucas hesitou. A verdade era que ele queria mais do que uma simples conversa. Queria um apoio que respeitasse suas raízes e seu sonho comunitário. Mas como explicar isso a Clarice? O ar estava pesado entre eles, e ele podia sentir a expectativa dela em defender uma visão que poderia aniquilar a sua. Você sabe, Lucas, às vezes a evolução exige coragem. E o dinheiro pode abrir portas que você não imagina. Pense bem. As palavras dela caíram como uma gota de água em um lago tranquilo, criando ondas de dúvida. Ele respirou fundo. E se essas portas me levarem para longe do que realmente importa? Questionou, fervendo de emoção. Ele sabia que precisava de apoio, mas talvez não daquele tipo. São nos momentos de incertezas que a verdadeira essência de um sonho se revela. A cozinha estava cheia de movimento e cheiro, e Lucas percebeu que precisava se concentrar no que realmente importava. Começou a preparar novos pratos com ingredientes que já eram familiares, mas que ele desejava repaginar. A ideia dos eventos mensais não saía de sua mente, ele visualizava a comunidade unida, compartilhando histórias, trocando receitas que transcendiam gerações. Quando a loja abriu, um pequeno grupo de vizinhos se aproximou, atraídos pela novidade da conversa sobre a possível reunião. Ele usou aquele momento para apresentar seu plano. Imaginemos um evento onde todos tragam seus pratos. Um festival de sabores da nossa história, um resgate das nossas tradições. Seus olhos brilhavam, e ele podia ver que sua paixão era contagiante. As pessoas começaram a se manifestar, entusiasmadas.
Minhas avós vão amar participar, disse uma jovem. Outra, mais velha, acrescentou: tenho algumas receitas guardadas há anos, elas têm uma alma. As palavras delas alimentavam o desejo de Lucas de ser o guardião da tradição, e naquele instante, ele entendeu que a sua força não vinha de um investidor, mas sim da própria comunidade que estava se unindo em torno de sua ideia. A cada sorriso, cada aplauso, a certeza se solidificava. Era hora de aproveitar essa energia e transformá-la em ação. No entanto, enquanto ele compartilhava mais sobre o evento, o telefone de Lucas vibrou novamente. Um novo texto. Era do investidor, agendando um encontro para o dia seguinte. Ele sentiu novamente o peso da escolha. A empolgação da resposta da comunidade quase fez com que ele esquecesse a pressão externa. Quando a loja fechou suas portas no final do dia, Lucas ficou imaginando como seria o encontro com aquele investidor. O que seria mais impactante? Construir um império ou cultivar um legado? A dúvida ainda pairava no ar, mas uma coisa estava certa: Lucas não estava mais sozinho nessa, e a força daquela comunidade pulsante era seu maior trunfo. Sentindo um nó na garganta, ele ponderou: e se a oportunidade representasse uma escolha entre um futuro brilhante e um passado glorioso? À medida que a noite caía, uma promessa de mudança pairava no ar, e Lucas sabia que era hora de tomar uma decisão. Mas, naquele momento de reflexão, uma ideia ousada surgiu em sua mente. E se ele pudesse unir as duas visões? O que iria acontecer se ele tentasse unir a tradição à modernidade de um jeito único? Sem esperar, ele decidiu que aquela poderia ser a solução que tanto procurava. O cérebro borbulhando de excitação, ele sorria ao pensar nos novos caminhos que poderia explorar. O que ele iria fazer quando o Hulk de oportunidades batesse à sua porta? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava. O dia seguinte chegou com um sol tímido, como se a luz quisesse ensaiar sua entrada. Lucas estava nervoso, mas a excitação pulsava em cada célula do seu corpo. Ele se sentia como um artista prestes a subir ao palco pela primeira vez. Com um sorriso nervoso no rosto, preparou-se para a reunião com o investidor. Ele se olhou no espelho, visualizando a conversa que teria. Tudo passava pela sua mente: o potencial de expansão, os desafios que teria que superar e, principalmente, a essência que desejava preservar. Enquanto a imagem do frango assado e as lembranças da infância passavam, Lucas sentia medo e esperança se entrelaçando. No caminho até o escritório do investidor, a cidade parecia vibrar com a mesma energia que ele sentia. O barulho do trânsito e das pessoas apressadas era uma sinfonia de vozes e sonhos, cada um lutando pela sua parte. Lucas pensou em seu próprio sonho, uma pequena chama que, ameaçada pelo vento, precisava ser protegida. Ao chegar, foi recepcionado por um ambiente repleto de modernidade. O investidor, um homem de terno impecável e sorriso confiante, estava sentado à mesa, rodeado por plantas e arte contemporânea. Com um gesto amigável, ele convidou Lucas a se sentar. Estou ansioso para conhecer suas ideias, disse o investidor, deixando a conversa fluir. Lucas começou a falar sobre sua visão. O entusiasmo emanava dele à medida que citava as tradições familiares, o desejo de criar um espaço de união e celebração na comunidade. No entanto, a cada frase que proferia, ele via a expressão do investidor mudar. O homem parecia interessado, mas uma sombra de ceticismo pairava no ar. Você tem uma ideia incrível, Lucas, mas é preciso ser realista. O que você está propondo pode ser muito difícil de escalar. Podemos unir forças, mas precisamos pensar em uma abordagem mais moderna, mais lucrativa, disse o investidor, com um sorriso que não chegava aos olhos. Lucas sentiu o impacto das palavras dele como um balde de água fria. Ele percebeu que o que o investidor tinha em mente não cabia no seu sonho. Como poderia transformar sua essência em um simples produto? As vozes animadas da comunidade soavam bem mais atraentes do que qualquer proposta fria. Mas e a minha visão? Lucas perguntou, com o coração acelerado. E o que isso significaria para o meu povo? Havia um profundo silêncio na sala, enquanto Lucas ponderava seus próximos passos. A pressão crescia, e a vontade de recuar era intensa. Mas ele respirou fundo, desafiando a dúvida.
Posso trazer modernidade, mas isso não pode acontecer à custa da essência que eu carrego. A tradição é meu legado, disse ele, com firmeza. O investidor ouviu, avaliando suas palavras e a sinceridade que Lucas transmitia. A tradição é importante, mas as pessoas também estão mudando. Você precisa considerar o que o mercado pede, respondeu, com um tom de experiência. Lucas se sentiu dividido. O peso da escolha que estava prestes a fazer era quase insuportável. Ele queria gritar que seu projeto não era apenas sobre dinheiro e fama, mas sim sobre história, vínculo e sabor. Mas será que estava pronto para lutar por isso? Assim que a reunião terminou e Lucas saiu do escritório, sentiu que havia muito a ponderar. O céu estava azul, mas dentro dele a tempestade ainda rugia. Precisava descobrir se era possível harmonizar seus sonhos com a realidade que estava diante dele. Ao mesmo tempo, a ideia de unir tradição e inovação continuava a borbulhar. Chegando em casa, ele decidiu que não poderia esperar. Se houvesse um caminho que pudesse unir esses mundos, ele tinha que encontrá-lo. A ideia dos eventos mensais ainda pulsava em sua mente, e agora mais forte do que nunca. Não eram apenas receitas, eram memórias, vivências, uma maneira de dar continuidade ao que suas avós lhe ensinaram. E assim, com a mente ardendo de ideias, Lucas pegou o celular e começou a redigir uma mensagem para a comunidade. Queria convidá-los a se reunir naquele sábado, para discutir como transformar sua ideia em realidade. Mais do que um evento, era uma ação coletiva. Nesse momento, uma notificação do investidor apareceu em sua tela. Podemos conversar mais sobre isso. Você tem potencial, mas quero ver números. Lucas hesitou. Aquele convite poderia significar segurança, mas também a perda de sua paixão. Ele olhou pela janela, onde um grupo de crianças brincava felizes na rua, e a resposta pareceu clara. Precisava seguir seu coração, mas suas mãos tremiam ao pensar nos riscos. O que ele escolheria fazer? E se, no final das contas, ele pudesse criar um novo caminho que não sacrificasse um dos dois mundos? Estava prestes a descobrir. Lucas acordou cedo naquele sábado, com a ansiedade martelando no peito. Ele havia sonhado com o encontro da comunidade, a ideia fervia como água em ponto de ebulição. A luz que entrava pela janela não era apenas um sinal do novo dia, mas também uma oportunidade de dar vida ao que ele só havia sonhado até então. Enquanto preparava um café rapidamente, sua mente não parava de imaginar as diversas reações que poderia encontrar. Uns seriam entusiastas, outros céticos, mas ele sabia que precisava ser honesto. Ele não estava apenas vendendo um projeto, estava compartilhando uma parte de sua identidade. Ao olhar para o calendário na parede, as palavras pareciam brilhar: reunião comunitária 16 horas. O horário se aproximava e, apesar do nervosismo, havia uma pitada de esperança em seu coração. Lucas desejava que a sala estivesse cheia. Ele queria sentir a energia das vozes familiares, os gestos animados, a mesma paixão que havia provocado em si. Quando finalmente chegou ao local, um pequeno salão comunitário ao lado da pracinha, percebeu que as mesas estavam sendo arrumadas. Havia um cheiro de pão fresco no ar, como o calor de abraços apertados. Ele sorriu. Os primeiros a chegar foram João e Maria, casal que sempre apoiou suas ideias. E aí, Lucas? Pronto para conquistar os corações? Disse João, dando um tapinha nas costas dele. Aquela interação o fez sentir que estava no caminho certo. Outros foram se juntando, cada um trazendo algo especial, alegria, curiosidade e os próprios sonhos. Lucas se posicionou à frente deles, nervoso, mas firme. Ao olhar nas caras conhecidas, percebeu que ali havia um legado que não podia ser ignorado. Ele começou a falar sobre sua visão, sobre como queria unir a tradição das receitas passadas com técnicas modernas que pudessem encantá-los a todos. Este não é só um evento. É um pedaço de cada um de nós, uma celebração da nossa essência. Ao terminar, uma onda de aplausos ecoou pela sala. Ele viu olhos brilhando nas primeiras fileiras. Alguns amigos começaram a compartilhar suas próprias histórias relacionadas à comida, ressuscitando memórias que estavam adormecidas. A conexão que se formou era palpável.
E se fizermos um dia do frango do Lucas? Sugeriu Maria, animada. Um evento onde todos nós podemos trazer nossas receitas e aproveitar juntos. Isso vai atrair a comunidade e mostrar que a nossa tradição tem seu valor. A ideia foi recebida com entusiasmo. As vozes se multiplicaram, e cada um começou a contribuir com propostas. Lucas mal podia acreditar. Estava acontecendo. Mas no fundo, as palavras do investidor ainda ecoavam em seus pensamentos. Como poderia transformar tudo isso em um modelo sustentável? Ele precisava de um plano, algo que não fosse apenas um sonho, mas também viável. Enquanto os outros falavam, sua mente começou a formular estratégias. E se eles criassem uma rede de apoio? Um modo de capitalizar em cima da tradição sem sacrificar a essência? Quando a reunião começou a se desenhar como um sucesso, um jovem que Lucas não conhecia se levantou. E se um de vocês criasse um projeto piloto? Algo que pudéssemos avaliar a receptividade da comunidade. Se for bem-sucedido, podemos apresentar algo mais estruturado aos investidores. A ideia brilhou como um farol. Aquele poderia ser o caminho para conectar o passado ao presente, elevando a cultura local em vez de deixá-la de lado. O entusiasmo aumentou, mas uma pergunta ainda pairava no ar: conseguiria transformar essa energia coletiva em algo sólido? E quando ele olhou ao redor e viu os rostos sorridentes, soube que precisava fazer o que fosse necessário para proteger aquele sonho. À medida que as vozes se misturavam em uma sinfonia de ideias, Lucas sentiu uma certeza crescente. Mas e quando o investidor pressionasse por números? E se tudo o que estavam construindo não fosse suficiente para mantê-lo fiel ao seu coração? A jornada estava apenas começando, mas ele sentia que já havia dado o primeiro passo importante. E assim, rodeado de amor e esperança, ele se perguntava: estaria realmente pronto para enfrentar os desafios que viriam pela frente? O que aconteceria quando a realidade finalmente batesse à porta? O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto a reunião se desenrolava em uma energia quase palpável. As risadas e conversas fluíam, cada ideia lançada no ar era como um ingrediente encantador em uma receita mágica. Lucas respirou fundo, tentando absorver a alegria ao seu redor. A cada riso, sua insegurança diminuía. Mas, mesmo no meio de tanta vibração positiva, ele não conseguia afastar aquela ansiedade que grudava em seu peito. O jovem desconhecido que tinha sugerido o projeto piloto havia acendido uma centelha de esperança, mas agora Lucas sentia que precisava dar mais um passo. A cada proposta, cada ideia coletiva, a esperança se misturava com uma pressão crescente. Lucas, a gente tá com você, disse Maria, percebendo a sobrecarga em seu rosto. Estamos todos juntos nessa. As palavras dela soaram como um afago em seu coração. Ele sorriu, firme em sua decisão, e levantou a mão. Ótimo! Então vamos transformar essa ideia. Precisamos de um plano claro, algo que mostre para a comunidade e para os investidores o que podemos alcançar. Ele começou a rabiscar algo em um quadro, projetando uma visão geral do que poderia ser o evento do frango do Lucas. Falou sobre como organizar um festival, uma verdadeira celebração das receitas de todo o mundo. As vozes começaram a se acalmar enquanto ele traçava os passos, como se ensaiando um roteiro para o sucesso. Vamos dividi-los em grupos, disse João, entusiasmado. Um grupo para a divulgação, um para as receitas, outro para a organização. Assim, podemos mostrar que a comunidade está realmente envolvida. Os ânimos se levantaram ainda mais. Cada um começou a se oferecer para liderar um grupo. A energia que emanava daquela sala era de um espírito comunitário que Lucas nunca tinha sentido antes. Era como se todos estivessem apertando mãos invisíveis, prometendo um compromisso mútuo. Mas no fundo, ele sabia que precisava manter os pés no chão e garantir que cada passo fosse seguro. Conforme a reunião avançava, Lucas percebeu uma nova preocupação no rosto de alguns integrantes. Como custear tudo isso? Como transformar a tradução de suas receitas em um produto que pudesse ser vendido? A voz de um senhor na plateia se destacou. Os ingredientes vão custar. Vamos precisar fazer um levantamento sério de custos.
A dúvida se espalhou pela sala e, gradualmente, Lucas se sentiu afundar em um mar de incertezas. As palavras do investidor ainda estavam frescas em sua memória. Se apresenta-se apenas uma boa ideia sem números reais por trás, a chance de ser levado a sério diminuía drasticamente. Ele balançou a cabeça, tentando afugentar os pensamentos pesados. Mas a semente de dúvida já começava a brotar. Precisamos de uma matriz de custos. Começar a levantar doações, ver o que podemos fazer com as receitas. Ele se esforçou para manter a confiança nas palavras, mas parecia um esforço em vão. Quando a reunião foi se encaminhando para o fim, Lucas sentiu que havia um consenso, mas não a clareza que esperava. As vozes alimentavam seu sonho, mas a necessidade de um plano palpável parecia tão distante quanto as nuvens no céu. Vagamente, no fundo de sua mente, havia uma ideia mais ousada girando, mas ainda não sabia se estava pronto para compartilhá-la. Seria o momento certo? Ou ainda precisava cozinhar mais essa receita interna antes de apresentar ao grupo? Com seus pensamentos tumultuados, ele olhou para cada rosto animado, o carinho e a determinação refletidos em cada um deles. Amanhã, eu vou preparar um esboço da proposta, e, quem sabe, talvez a gente já possa começar a testar algumas receitas. Ele fez uma pausa, sentindo a expectativa preencher o ar. Mas espero que todos estejam prontos para colocar a mão na massa. A sala explodiu em aplausos mais uma vez, mas Lucas fazia questão de manter a mente focada na realidade. Enquanto os amigos se dispersavam, um leve frio na barriga o acompanhava. A ideia de que um extremo desafio estava à sua porta era como um aroma forte, que o lembrava que a jornada apenas começava. E se tudo que havia construído até agora fosse derrubado por detalhes que não controlava? Após alguns instantes apenas com seus pensamentos, ele sentiu que não poderia deixar o medo dominá-lo. Precisava colocar a sensação à prova. O dia do frango do Lucas estava próximo, mas os verdadeiros desafios da realização ainda o aguardavam com um sorriso enigmático. Então ele decidiu: amanhã, terei que fazer uma visita a uma das maiores produtoras de frango da região, talvez eu encontre uma solução que possa surpreender a todos. E assim, com um misto de ansiedade e coragem, Lucas preparou-se para um novo capítulo que se desenhava à sua frente, enquanto o sol se punha no horizonte, trazendo consigo uma sensação de mudança. O dia amanheceu nublado, como se o céu refletisse a confusão de sentimentos que habitavam o peito de Lucas. Ele acordou mais cedo do que o habitual, a mente em ebulição. A ideia de visitar a produtora o intrigava, mas também lhe causava um certo receio. O que ele poderia encontrar lá? E se a realidade fosse muito diferente do que imaginava? Ao sair de casa, Lucas sentiu a umidade do ar e o cheiro característico do café fresco que vinha de uma padaria próxima. Era um detalhe simples, mas que sempre lhe trazia conforto. Ele respirou fundo, buscando tranquilidade em meio ao turbilhão de pensamentos. As palavras de Maria ecoavam em sua mente: estamos todos juntos nessa. Isso lhe dava coragem. No caminho, ele pensou nas conversas da noite anterior. A animação e a determinação de cada membro do grupo eram como combustível para sua esperança. Mas as incertezas em relação aos custos ainda pesavam. O dinheiro poderia ser a barreira que separava seus sonhos da realidade. Ao chegar à produtora de frango, Lucas sentiu um frio na barriga. O lugar, imenso e movimentado, transbordava uma sensação de profissionalismo e eficiência. Ele foi apresentado ao gerente, um homem de sorriso fácil e olhar curioso. O gerente o recebeu com a mesma energia vibrante que Lucas havia sentido na reunião. Estamos sempre abertos a novas ideias e parcerias, disse o gerente, enquanto os dois caminhavam pelos corredores da imensa fábrica. Lucas observava com atenção cada etapa do processo, admirando a tecnologia avançada que ali existia. As máquinas trabalhavam em sintonia, e o aroma do frango assando preenchia o ar, fazendo seu estômago roncar. E se eu quisesse usar algumas receitas caseiras na produção? Algo que traga um toque especial? Lucas perguntou, tentando esconder a insegurança na voz. O gerente sorriu, como quem reconhece um artista em potencial. Temos um laboratório de testes. Seria interessante ver como a tradição pode se unir à modernidade. Mas, é claro,
Você precisará apresentar um bom plano de custo. Não é só sobre o produto, mas sobre o mercado. Lucas sentiu um misto de alívio e tensão. Era exatamente o que ele precisava saber. O gerente estava aberto à sua ideia, mas a responsabilidade de criar um plano viável ainda pairava sobre ele como uma sombra. Enquanto eles exploravam mais a fundo a estrutura da fábrica, Lucas começou a perceber a magnitude do que poderia ser seu projeto. Ele imaginou o chefe seguindo suas receitas, o cheirinho do frango assando, as risadas e sorrisos da comunidade ao redor. No entanto, cada passo em direção ao sonho vinha acompanhado de uma pergunta que o atormentava: seria ele capaz? Finalmente, o gerente o levou para o laboratório, onde estavam testando novos temperos. Aqui é onde a mágica acontece, disse ele com um brilho nos olhos. Lucas observou atentamente enquanto um especialista combinava ingredientes, criando um aroma que fazia seu coração acelerar. Era um lembrete de que mesmo as melhores ideias precisam de cuidado e aperfeiçoamento. O relógio continuava seu tic-tac, e Lucas começou a sentir a urgência de voltar para seus amigos. Ele precisava juntar tudo o que havia aprendido e ocupar-se da proposta. Ao se despedir do gerente, uma onda de motivação tomou conta dele. Mas quando saiu da produtora, uma conexão inesperada aconteceu. Ele avistou um grupo de funcionários da fábrica conversando. Um deles o reconheceu e veio em sua direção. Era um velho conhecido, alguém que havia crescido no mesmo bairro. Lucas! É você? O que você está fazendo aqui? A animação na voz dele fez Lucas parar. Estou em um projeto, algo grande e diferente, respondeu, hesitante em compartilhar muito. E assim, no meio daquela conversa, Lucas sentiu uma nova perspectiva se formando. O apoio que ele já tinha de sua comunidade estava se expandindo, e não eram apenas seus amigos que estavam prontos para ajudar. Os laços que ele havia construído ao longo dos anos estavam se tornando um suporte vital. Vamos nos reunir mais tarde? Poderei lhe dizer mais sobre isso. O amigo assentiu, parecendo empolgado. À medida que caminhava de volta, Lucas refletia sobre o que isso significava. Se a comunidade se unisse, talvez não apenas o frango do Lucas se tornasse realidade, mas também transformasse a vida de todos ao redor. O caminho estava repleto de desafios, mas agora havia um novo vislumbre de esperança e determinação. Lucas sabia que o próximo passo seria crucial e que tinha que se preparar. Ao mesmo tempo, uma nova ideia pulsava em sua cabeça. E se ele pudesse trazer toda a comunidade para dentro desse projeto? Se ele conseguisse reunir todos, cada um com seu talento e paixão, talvez pudesse criar algo ainda mais significativo do que jamais sonhou. Era um pensamento estimulante, mas também aterrorizante. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Com um sorriso no rosto e um frio na barriga, Lucas começou a traçar um plano. O que viria a seguir poderia ser o maior desafio da sua vida, e ele estava pronto para abraçar isso. O dia da inauguração do frango do Lucas finalmente havia chegado. Lucas acordou com o coração pulsando como um tambor, misturando ansiedade e otimismo. O céu estava limpo, uma audiência perfeita para o grande espetáculo que era sua vida agora. Ele olhou pela janela e viu a movimentação na rua. Vizinhos, amigos e até aqueles que antes duvidavam de sua ideia estavam se preparando para participar. Era um sinal de que o sonho coletivo estava prestes a se tornar realidade. Ao chegar à loja, Lucas respirou fundo. O aroma do frango assando misturava-se ao cheiro dos temperos caseiros vindo da cozinha. Ao abrir a porta, um grupo se aglomerou, todos sorrisos e expectativa. As mesas estavam decoradas com flores do campo, simbolizando a simplicidade e a riqueza da sua cultura. Ele viu sua mãe e Dona Maria, que estavam ali para apoiar com seu amor incondicional. A energia estava vibrante. Estamos prontos? Lucas questionou, olhando na direção da sua avó, que simplesmente sorriu, cheia de confiança. O evento começaria e cada detalhe contava uma história. Quando a porta da loja se abriu para o público, uma onda de curiosidade tomou conta da praça. As pessoas entravam uma a uma, atraídas pelo aroma irresistível que preenchia o ar. No momento em que a primeira porção de frango foi servida, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente.
O primeiro olhar de satisfação e surpresa foi visceral. Lucas viu um sorriso aparecer no rosto de um homem idoso que, com lágrimas nos olhos, exclamou: "Esse gosto me leva de volta. Lembro da minha avó na cozinha." Aquilo foi tudo que Lucas precisava. Cada garfada que as pessoas davam era um passo mais perto de solidificar a essência do seu sonho. O amor pela comida e pela tradição, agora compartilhados, criavam uma nova conexão entre as pessoas. Ele então decidiu que era o momento de se dirigir à multidão, propor algo mais, engajá-los ainda mais. "Pessoal, eu não estou aqui para trazer apenas um prato. Estamos aqui para trazer de volta as tradições. Esta loja é um templo de nossas memórias." A energia se transformou, e os aplausos ecoaram. Ele viu Clarice, ainda hesitante no fundo, mas agora, havia mais sorrisos do que críticos. Mas a resistência não tardou a aparecer. Uma jovem da comunidade, que sempre tivera sua opinião forte, levantou a mão. "E quando os grandes chegarem? Como vamos competir?" Lucas sentiu a pressão, mas dessa vez estava diferente. Ele sorriu, lembrando-se de suas reflexões, e disse: "Nós não somos sobre competição. Somos sobre pertencimento e sabores que nutrem nosso coração. Vamos fazer com que nossos pratos falem por nós." As pessoas começaram a responder, algumas levantando suas ideias, outras compartilhando experiências de receitas familiares, reforçando a união. A insegurança foi deixada de lado. Era um carnaval de vozes, todos ali celebrando a essência de Araraquara. E enquanto Lucas interagia, um jovem do fundo perguntou: "E se fizermos essa festa uma vez por mês? Um festival do sabor e da tradição." Foi como se um raio iluminasse a sala. Mais uma vez, a ideia tomou forma e os aplausos retumbaram. De repente, Lucas percebeu que sua proposta não era apenas sobre o frango, mas sobre todos ali. Era a celebração da cultura, da comunidade e do amor que sempre habitou aquelas receitas antigas. Enquanto a festa se desenrolava, Clarice se aproximou, seu semblante agora mais suave. "Eu subestimei você, Lucas. Isso é realmente especial." Com aqueles olhos se encontrando, Lucas entendeu que a mudança estava acontecendo. Ele ajudara a criar algo maior, e eles estavam juntos nessa jornada. Ele sussurrou um obrigado carregado de emoção, e uma nova fase estava prestes a se abrir. Naquela noite, enquanto todos compartilhavam risadas e história em um clima festivo, Lucas se sentiu completo. Ele sabia que a jornada não estava totalmente acabada, desafios continuavam no horizonte. Mas agora havia uma rede de apoio unida. Ele se lembrou do convite do investidor e do dia a dia no restaurante. Quando a festa terminou, Lucas viu o sol se pôr em um horizonte vivo. Apesar do que estava por vir, ele estava preparado para lutar pela essência de sua tradição e o calor humano de sua comunidade. A história de frango do Lucas já havia se tornado um legado, e era só o começo. Uma nova aurora surgia, e Lucas sabia que, independentemente das dificuldades, a comunidade estaria ao seu lado. Ele sorriu. A transformação havia acontecido, e isso preenchia com esperança. Agora, uma mensagem forte para você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo conteúdos que tocam o coração. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, porque queremos ouvir você. E por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada.